nosso Vinícius Lara reside em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Iniciou suas atividades na mediunidade aos 14 anos, sob os cuidados de desvelado companheiro espiritual, que se apresenta pelo nome de Ivon. Desde então vem trabalhando na tarefa da psicografia, de mensagens e orientações espirituais ditadas por espíritos ligados à consolidação da filosofia espírita no Brasil. De suas captações mediúnicas surgiram as obras A Educação entre Dois Mundos, ditada pelo espírito cristiano, e também roteiros mediúnicos de autoria de Ivon. É membro, fundador e diretor da Sociedade Espírita Primavera, em Juiz de Fora. Ainda tem este livrinho aqui, Cartas do Evangelho, que estes vocês não vão pegar, porque este eu já peguei, que é uma preciosidade à parte, pelo Espírito de Estevão. Os livros estão disponíveis ali fora. E pelo que eu li desse daqui, eu já gostei muito. Então, o meu foco hoje vai neste. Mas tem outros ali muito ricos. Não deixem de prestigiar nosso Vinícius, de se enriquecer com estas preciosidades, certo? Vamos então agora receber o nosso Vinícius. Seja muito bem-vindo na nossa casa. Esse é melhor? Ah, ótimo. Meus amigos, bom dia para nós. Eu sei que sábado não é um dia regular de atividade, o que faz que a presença de vocês seja mais valiosa, porque demonstra interesse genuíno de que a gente possa se encontrar e trocar algumas informações preciosas sobre os ensinamentos espíritas. O tema a respeito do qual eu gostaria de discorrer nessa manhã, trata da influência dos espíritos, ou mais especificamente, da obsessão no campo das tarefas espíritas. E aqui vai um grande desafio para nós. Quando Kardec inicia o processo de sistematização do pensamento espírita, e ele faz isso porque os fenômenos espirituais existem de todos os tempos. Há relatos de contato com os espíritos nos livros religiosos das mais diversas tradições. Nas tradições judaicas, nas tradições hindus, nas tradições do Oriente Médio, nas culturas americanas, nativas, todos os povos possuem as suas pontes de contato com o invisível. O que o Espiritismo faz é tomar esses ensinamentos e sistematizá-los como um método, de maneira que agora nós possamos replicar o contato com o invisível com mais segurança e com conhecimento de causa. O Espiritismo vai nos ensinar que não depende a nossa comunicação com o além de qualquer tipo de símbolo, de qualquer formalidade. Não está baseado em um ritual, em um tipo de roupa, em um dia da semana específico. Não é uma fórmula cabalística, nada disso. Todo movimento de contato com os planos superiores da vida é um movimento interno, onde mentes se conectam entre o mundo visível e o mundo invisível. O que ocorre, no entanto, é que listando os principais empecilhos da prática espírita, Allan Kardec vai apresentar que o pior desafio que nós enfrentamos, o mais devastador e perigoso, é a chamada obsessão. Inicialmente, Kardec fala da obsessão unicamente relacionada aos médiuns, aqueles indivíduos que possuem um contato mais ostensivo com o mundo espiritual. Mas na medida que o Espiritismo se consolida,
nós começamos a perceber que, pelo motivo de todos nós gozarmos de certa cota de contato com esse outro plano da vida, nós também estamos sujeitos às influências, às consequências dessas influências e às quedas advindas desse processo. Se nós fôssemos definir de maneira sintética, a obsessão nada mais é do que a insistência de um espírito, malgrado a vontade do encarnado, em impor-lhe suas ideias. No médium isso é claro, porque começa a aparecer pelo mesmo gênero de comunicações mediúnicas, começa a se demonstrar pela forma como os espíritos se manifestam. É muito comum que a obsessão se dê por aquele médium que é capaz de receber somente um espírito. É médio a vida inteira, recebe um espírito, e um espírito que nenhum outro médium é capaz de receber. Isso é um indício, segundo Kardec, de um processo obsessivo. Mas, quando nós saímos do campo da prática mediúnica e entramos na nossa rotina cotidiana, a definição mais precisa para a obsessão é a ideia fixa. Ou seja, para nós, fora do campo da mediunidade, a obsessão se manifesta por diversos clichês mentais que insistem em perseguir o nosso pensamento e o nosso psiquismo, que se apresentam cotidianamente, com intensidade grande e que dificultam, ainda que a gente tente, a nossa tomada de decisão e a mudança de rumos na nossa vida. Como é um problema de seres humanos, nós precisamos olhar para eles. Porque para o Espiritismo, os espíritos não são seres fantásticos. Não há demônios, no sentido absoluto da palavra. Assim como não há anjos, como seres criados eternamente e dedicados somente para o bem. O que há são espíritos como nós. Em O Livro dos Médiuns, Kardec inicia suas reflexões respondendo a uma pergunta: há espíritos? Porque o ponto de partida para a crença espírita é a noção de que algo sobrevive a esse corpo. Se não há nada além de matéria, de um monte de ossos, carne e sangue, por que alguma conduta que fuja do materialismo mais cru? Mas a partir do momento que nós concebemos que há algo em nós além da matéria, o Espiritismo começa a nos mostrar que esse algo é exatamente igual à nossa maneira de ver a realidade. Assim como na Terra, nós podemos nos deparar com pessoas amadurecidas, que inspiram coisas boas, que nos despertam vontade de sermos melhores, nós também encontramos com aqueles indivíduos indesejados, com aqueles indivíduos que causam polêmica, que agridem, que ofendem, que se associam pelas causas mais perversas, unicamente pelo prazer de gozar a vida ou de obter poder, autoridade, reconhecimento. Morto o corpo, ninguém se torna um santo. É muito comum que a história refunda a personalidade dos indivíduos. O sujeito era o cão chupando manga, e aí ele morre e vira um santo. Um ser bondoso, amoroso, magistral. Não, se alguém é um cretino vivo, será um cretino morto, né? O tempo é que vai transformar a cretinice em virtude. De modo que obsessores são indivíduos como nós. No entanto, sem a barreira, sem o limite da matéria. Se nós não tivéssemos a censura da vida social, se fôssemos invisíveis, o que faríamos para obter prazer? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Porque os espíritos, quando se veem desligados daqui, desse corpo que é tão denso, que sequer atravessa uma paredinha, o que eles vão buscar? Vão buscar novas associações capazes de lhes satisfazer os desejos. E nesse processo, encontram mentes que pensam como as deles. Se
Se o sujeito busca então obter prazer pelo campo do sexo, ele vai se afinizar a alguém que também deseja esse prazer de forma intensa e passa a partilhar as sensações do encarnado para que obtenha também as suas realizações. Se o indivíduo tinha sede de poder quando era vivo na matéria, desejava controle e autoridade, vai se associar por vínculos mentais a outros que, como ele, desejam se projetar, se autopromover, desejam se elevar. E assim, percebam, nós vamos construindo uma rede bem elaborada de relações que nós não vemos, mas estão presentes. Que nós não percebemos, mas são fortes. Allan Kardec questiona os espíritos. Influenciam os desencarnados na vida dos homens? E a resposta é: mais do que imaginais. De ordinário são os espíritos que vos dirigem. Veja só. Quando ele então nos aponta que a obsessão é o principal escolho do espiritismo, o principal problema, o principal desafio, o que nos resta é entender como ela se processa. Para então conseguirmos, assim como aquele doente que busca o médico, toma a medicação correta e se cura, nós também nos curarmos. Podemos definir de maneira bem ampla 3 categorias obsessivas, que vão se diferenciar em intensidade da vinculação mental. O primeiro tipo, Kardec chamou de obsessão simples, e dessa todos nós sofremos. Ontem eu comecei o estudo em Auriflama dizendo: boa noite, meus amigos perturbados. E hoje eu poderia dizer: boa noite, companheiros de obsessão. Porque a obsessão simples, ela é definida pela insistência de um espírito em tentar incentivar ou influenciar o pensamento de um encarnado. Ao longo do nosso dia, nós circulamos por diversos espaços, saímos de casa, vamos para o terminal rodoviário, pegamos um ônibus, chegamos no trabalho, vamos ao banco, vamos ao restaurante, vamos à casa espírita, vamos em diversos outros locais. Em cada um desses lugares há certamente uma comunidade de espíritos presentes. Onde há afinidade, há sintonia, e onde se estabelece sintonia, se cria proximidade. De modo que é mais do que comum que na frequência das nossas tendências surja um ou outro pensamento estranho na mente, que vai tentando enraizar-se, que vai nos instigando a ter esse ou aquele comportamento, que vai insinuando que talvez as questões espirituais não devam ser levadas assim, tão a ferro e fogo. Afinal, se nós fizermos desse jeito, nós nos tornaríamos beatos, carolas e tudo mais. E assim a gente amolece a nossa moral. A obsessão simples é simples, como o próprio nome diz. Portanto, ela é facilmente removida a partir da oração, da mudança de frequência mental, de uma leitura edificante, uma boa música. O que nos desafia é perceber que ela está presente. Mas uma vez percebida, facilmente a virtude a suplanta. O que não ocorre com aquilo que nós chamamos em espiritismo de fascinação, O processo de fascinação, ele é um pouco mais difícil, porque uma vez que a obsessão simples conseguiu enraizar-se na mente, o sujeito perde a noção do ridículo. E ele tem certeza que os seus pensamentos são certos, ainda que ele seja o mais ridículo, estranho, esdrúxulo que você possa imaginar. O indivíduo que sofre desse processo de obsessão está sempre certo, nunca se equivoca. O erro sempre está nos outros. E ele é capaz de dizer e afirmar como que recebe as melhores ideias, as melhores intuições, e como os outros, pelo contrário, são um resto, são incapazes, despreparados. Via de regra, o indivíduo fascinado vive sempre sozinho.
porque ninguém é bom o suficiente para lhe gozar de companhia. Na família, é aquele sujeito que coloca defeito em todos os parentes. Na casa espírita, é aquele capaz de criticar todas as condutas, muito mais disposto a cobrar do que a ser útil. Possui o poder na língua e a preguiça na mão. Por fim, nós temos uma terceira categoria, que curiosamente é mais simples de ser resolvida do que a fascinação, que é o processo de subjugação. Antigamente chamava-se isso de possessão e tudo mais, mas não há posse de fato de nenhum espírito por nosso corpo. O corpo é seu, ninguém toma posse, só cabe um, não cabem dois. Mas a subjugação se dá quando o espírito consegue se apoderar totalmente da vontade do encarnado. Então são aqueles processos onde o sujeito é tomado e tem atitudes físicas contrárias à sua vontade. Antigamente isso era muito mais comum. Hoje os espíritos têm desistido da subjugação, porque o sujeito entra em crise, chama-se a ambulância, aplica-se um sedativo, acabou a obsessão. Até o obsessor é sedado. Então não é muito assim virtuoso investir-se na subjugação, embora ainda existam casos. A gente os encontra, eventualmente, por aqui ou por ali. O grande desafio da nossa contemporaneidade, sem a menor sombra de dúvidas, é o que a gente chama de fascinação. Isso é tão patente que há pouco tempo nós tivemos uma prova nacional desse processo durante o nosso período eleitoral. A despeito de qualquer opção político-partidária que alimente cada um de nós, o que se dá é que não havia espaço para diálogo racional. Seja para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, azul, vermelho ou verde, os indivíduos encastelando-se num único ponto de vista, partiam incansavelmente para o ataque, para a destruição uns dos outros. Não há outro nome no Espiritismo para isso, senão perturbação obsessiva. E embora a gente possa correr o risco de pensar que todos os problemas são fruto dos espíritos desencarnados, não é isso que nós estamos tentando dizer. O que nós precisamos perceber é que, no grande universo que nós chamamos humanidade, no qual aproximadamente 170 milhões de seres estão encarnados no planeta Terra, um número que talvez seja de 7, 8 vezes maior, segundo o relato dos espíritos, encontra-se no além. E se essa proporção se mantém, é impossível separarmos o mundo do espírito do mundo da matéria. Quando você se esconde quietinho na sua casa, fecha a porta, apaga a luz e diz: agora eu estou sozinho. Alguém diz: está sim, pode fazer o que você quer. Não há solidão em nenhum momento da vida, porque o que faz proximidade ou distância é pensamento. E a menos que você pare de pensar, o que também é impossível, você sempre estará próximo de alguém. A escolha é de qual alguém eu me aproximo. Percebe? Uma vez uma pessoa me disse assim: eu morro de medo dos espíritos. Eu tenho pavor. Então de noite, quando eu vou dormir, eu apago as luzes da casa e deixo a do meu quarto acesa para eu fazer prece. Eu não faço prece no escuro porque eu tenho medo de algum espírito aparecer. Então eu faço no claro, depois eu apago a luz e durmo. E eu disse para ela, era uma moça: você está fazendo errado, porque os espíritos também têm medo do escuro. Então quando você acende só a luz do seu quarto, todos os espíritos vão para o seu quarto. A chance de você ver alguém no claro é muito maior do que no escuro. E ela ficou assim, chocada, estatelada.
Eu disse a ela, olha, presta atenção. Depois eu voltei na cidade um tempo depois, uns anos depois, e ela me disse, agora eu acendo a luz lá do quintal, corro para o meu quarto e faço prece no escuro. Não é para tanto, mas nós precisamos escolher com mais propriedade os vínculos estabelecidos com o mundo espiritual. E o tema do nosso trabalho, mais especificamente do que a influência dos espíritos e da obsessão, ele gira em torno da obsessão nas tarefas espíritas. E aqui, meu Deus do céu, como há o que ser dito. Porque nós percebemos, no mundo atual, a atualização, ou seja, o cumprimento de uma pequena profecia que Paulo faz a Timóteo em uma de suas cartas. Paulo diz assim: você distribua o ensinamento do Evangelho, haja, Timóteo, como um verdadeiro apóstolo, dando testemunho da verdade, advertindo, exortando, instruindo, porque chegará um tempo em que as pessoas incapazes de viver a sã doutrina terão comichão nos ouvidos, buscarão falsos instrutores e se verão novamente ligadas às fábulas. Podia colocar assim, Paulo 2018. Tamanha a atualidade do processo. Viver o Evangelho do Cristo é um desafio constante. Porque veja só, você diz, sou cristão, mas não perdoo. Não é cristão. Sou cristão, faço prece, ajudo o pobre, mas quero que o meu cunhado se exploda. Não quero ver ele nunca mais pintado nem de ouro na vida. Não é cristão. Faço todos os meus compromissos na casa espírita, mas aquele político safado tem que arder no fogo do inferno. Nem tem inferno para o espiritismo. Há um divisor de águas na nossa prática cristã que a gente costumou esquecer. Porque hoje em dia ser cristão é pop. Os ícones cristãos são pops. Quanto maior o número de holofotes, quanto mais bonita a capa do livro, quanto mais bem apresentado o expositor, quanto mais descontraído o estudo, mais eu me alimento. Mas vai alguém dizer, você precisa viver de maneira discreta, precisa se adequar a precisar de pouco, deve ser capaz de abrir mão em benefício do outro. O que você dispõe de verdadeiramente seu é o seu tempo e a sua boa vontade. Então não acredite que você faz caridade quando você doa o que te sobra, porque o que te sobra nunca foi seu, porque se te sobra não é seu. Quando nós começamos a ouvir isso, dá um incômodo na cadeira, ela fica dura, o riso engole, e a gente começa a pensar, bem, mas assim eu não sei se eu estou querendo. Acho melhor eu procurar um lugar que me diga que se eu doar R$5 eu vou receber 200 de volta. Em algumas casas espíritas já surge uma teologia da prosperidade espírita. Contribua porque Deus vai multiplicar. Cai fora disso. O espiritismo não tem absolutamente nenhuma vinculação com esse tipo de pensamento. Mas como os nossos ouvidos coçam, como nós temos dificuldade de seguir a sã doutrina, da maneira como Paulo falava, nós nos aproximamos dos falsos mestres. E o Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro quando fala para nós a respeito dos falsos cristos e dos falsos profetas. De maneira geral, quem são eles? São aqueles seres encarnados ou desencarnados que tentam fazer um espiritismo à moda da casa. Como quando você pede uma pizza, tira o champignon, põe um pouquinho mais de bacon, tire a azeitona, eu quero o alho frito. E quando a gente vem para casa, tira o perdão, põe um pouco mais de evento, tira o recolhimento, põe um pouco mais de livros estranhos. E a gente monta esse cardápio suculento, mas sem nutriente algum. Do ponto de vista físico, é mais fácil de nós percebermos isso.
Porque a gente começa então a observar que quando determinado assunto ainda não é consolidado no campo do entendimento espírita, as pessoas têm um pouco mais de reserva, ouvem com atenção ou tendem a ouvir. Nós podemos perceber um ou outro palestrante que comenta determinado tema e a gente se preserva. Mas e quando a influência se dá no campo espiritual? Como separar ou perceber se aquela indisposição que você tem com o seu companheiro de casa espírita é sua ou está baseada em alguém te espetando para que o trabalho não se desenvolva? Aí nós temos então o grande problema. Por quê? Aquele que trabalha no bem não tem tempo para falar mal da vida dos outros. Se há tempo para falar mal da vida alheia, algo já vai errado. E como os espíritos operam? Dona Ivone do Amaral Pereira, em um de seus livros, chamado A Luz do Consolador, que na verdade é a reunião de vários artigos que ela tinha escrito, de próprio punho, não são mediúnicos, ela registra um capítulo chamado Obsessão, onde ela nos diz isso ainda no século passado, da urgência de nós observarmos a obsessão como um problema seríssimo e que se espalha com muita rapidez. É muito comum que os espíritos se aproximem de nós movidos pelos sentimentos mais diversos, mas via de regra, quando nós estamos no campo do trabalho espiritual, a vinculação obsessiva se dá quase sempre baseada na inveja e no ciúme. Veja, esses sentimentos são o nosso calcanhar de Aquiles. Como já se naturalizou que orgulho e egoísmo são um problema, a gente pode perguntar assim: quem se sente egoísta? A turma levanta a mão. Quem se sente orgulhoso? A turma levanta a mão. Agora, se a gente pergunta, quem aqui é invejoso? A turma fica meio assim: invejoso eu não sou. Kardec nos fala que a maioria dos processos obsessivos se dá porque os espíritos sentem-se incomodados com a felicidade dos outros. Porque já que se sentem perdidos, em confusão, não admitem que o outro possa ser feliz. Então os processos obsessivos visam regular, nivelar a nossa experiência com o mundo a partir daquela que os espíritos têm. Não há então um plano maquiavélico para que os espíritos das trevas dominem o mundo, igual alguém gosta de escrever aqui ou ali num livro, como se nós estivéssemos numa guerra, né? Quase resgatando a figura de Satanás que o espiritismo jogou fora do seu campo de prática. Não, não é isso. O que se dá, de fato, é que os espíritos vivem lidando conosco e na incapacidade de serem felizes e realizados, não querem que ninguém o seja. Então o nosso trabalho não é de combater a obsessão como se o obsessor fosse um monstro, mas é de instruí-lo para que ele perceba que ele também pode ser feliz. Você diz assim: ah, Vinícius, mas isso não faz muito sentido. Por que o indivíduo patrocinaria um processo obsessivo terrível por conta de inveja? Gente, é só olharmos para a nossa vida. O companheiro de trabalho troca de carro, ao invés da gente dizer que beleza, vai viajar com mais conforto, a gente pensa, mas ele ganha pouco. Então onde que veio o dinheiro? Nós somos incapazes de viver a felicidade alheia, se a gente não tiver prazer também. Ontem dava esse exemplo ainda, 2 amigos que vivem a felicidade de serem amigos, se encontram, se abraçam, se beijam, conversam sobre a vida, e alguém que não tem amigos olha e diz assim: ah, mas ali tem coisa. Não pode ser. Ninguém é feliz, as pessoas fingem que são. Como é que eles estão ali brincando? Se encarnados nós somos assim, há indivíduos que na incapacidade de produzirem qualquer coisa boa, dedicam a sua vida a criticar os outros. Você viu a palestra do fulano? Ah, muito boa, mas põe a vírgula. E quando põe a vírgula, ela destrói tudo que veio antes. Já repararam? Há uma profunda dificuldade de nós lidarmos com o bem-estar alheio.
Por que na maioria das instituições de trabalho, nós temos muita dificuldade de produzir tarefa assistencial que não seja material? Quase totalidade das instituições espíritas produzem trabalho assistencial de distribuição de alimentos, roupas. Isso é fantástico, porque ainda há muita pobreza e muita miséria. Mas nem todas conseguem estabelecer, por exemplo, um trabalho de atendimento ou socorro espiritual, orientação, atendimento fraterno. Bem menos delas ainda transformam o atendimento numa tarefa de educação. Por quê? Porque lidando com a pobreza, há uma sensação de que a pobreza é inferior. E aí eu me sinto muito feliz de lidar com o inferior. Certa vez no estado do Rio de Janeiro, uma pessoa numa casa espírita me disse assim: eu estou muito preocupado, porque estão acabando os pobres do trabalho assistencial. E eu não sei o que nós vamos fazer depois. Eu nem respondi. Eu fiquei quieto para não falar besteira. Isso está baseado no mesmo sentimento que os obsessores têm quando desejam desvirtuar as tarefas espíritas. Portanto, quando começa a surgir entre nós, que somos mesmo uma reedição do movimento cristão primitivo, que Deus permita que não nos desvirtuemos, que estamos buscando aquilo que os cristãos lá atrás buscavam fervorosamente, quando começa a surgir no campo das nossas experiências um desejo que não é o de produzir felicidade e bem-estar para os nossos irmãos, os espíritos então encontram muito espaço para semear desordem, para semear inveja, para semear discórdia. E isso acontece da maneira mais sutil que vocês possam imaginar. Porque numa conversa cotidiana com o companheiro da casa, ele discorda de você, a suscetibilidade já é sua, mas a obsessão vem por trás e diz assim: ele não podia ter te dito isso daquele jeito. Quem é ele para te repreender? Ele não faz nada, não dá conta da família, é um perdido. Nós sequer cogitamos que ele possa estar com a razão, ainda que seja um perdido mesmo. Muitos poucos trabalhadores consideram a possibilidade de se equivocar. E se você não erra, qual o sentido de aprendizado então? A primeira condição para que você melhore é reconhecer que não vai bem. E é nesse caldo de confusão que a obsessão se instala. Dona Ivone nos diz que um processo muito comum, utilizado pelos adversários do Espiritismo e pelos adversários da felicidade de maneira geral, se desenvolve a partir de processos hipnóticos que os espíritos impingem sobre os seus comandados durante o sono. Para nós espíritas, o sono é o ensaio da morte. Dorme o corpo e o espírito vai buscar aquilo com que tem afinidade. Você pode dormir fazendo preces eloquentes: Senhor, por favor, me ajuda, que eu vá para nosso lar, que eu encontre André Luiz, que eu seja aqui muito feliz, que eu possa praticar todas as virtudes. Aí sai do corpo, o espírito olha para o corpo e diz: o quê? Nosso lar é nada. Eu vou para o forró da Marlene. Eu caminha para lá. O que faz com que o espírito se identifique no mundo espiritual? Com os seus semelhantes. Quando nós então vamos dormir dia após dia, angustiados com o nosso companheiro de tarefa, incapazes de abrir um diálogo coerente, de reconciliação, quando nós vamos guardando esses pequenos abafamentos que são ferimentos da nossa suscetibilidade, saímos do corpo e vamos para onde? Para a presença daqueles que pensam exatamente iguais a nós. E aí despertamos de manhã com a certeza que aquilo que foi um mero descuido, que podia ser resolvido com um abraço, um aperto de mão, uma xícara de café e uma conversa, na verdade foi intencional. A pessoa é má, ela não tem compromisso com o Evangelho. Nós estamos aqui tentando fazer tudo certo e ele só tem interesse em obter vantagem.
E aí nós começamos a ver os nossos companheiros no trabalho espírita para o mal. E aí, dentro dos grupos sérios, começam a surgir pequenas ilhas de afinidade espiritual. Ah, eu frequento a mesma casa, mas eu não suporto fulano. Trabalhos assim estão fadados à crise. E muitas vezes fadados à ruptura e à desconstrução. O que nos cabe, na posse da sabedoria do Evangelho, é sermos o primeiro a apresentar a solução do conflito. Não importa quem está certo ou quem está errado. Fundamental é a capacidade de nós mantermos paz de consciência. Não há um concurso de beleza espiritual em que você se enche de títulos para dizer estou certo, você está errado. O Evangelho é repleto de citações de espíritos, aqui eu me refiro ao Evangelho segundo o Espiritismo, que na Terra possuíam uma posição bem diminuta, mas na erraticidade. Nos diz uma rainha de França, ela encontrou com seres que na Terra eram muito menores do que ela, mas para os quais no além ela tinha que pedir bênção. Tamanho desenvolvimento, porque não se trata de estar certo. Papel aceita tudo. Não se trata de conseguir um cargo. Cargos são transitórios. O que está em jogo é a conquista do reino. E o reino é um estado interno, não é exterior. A obsessão deita e rola. Irmãos contra irmãos, partidos contra partidos, companheiros contra companheiros, e dentro do seio do nosso espiritismo dizemos, eu sou fulanista, eu sou cicranista. Pare com essa bobagem. Só há um partido no espiritismo, e esse partido se chama Jesus. Aí mora o nosso desafio. É perfeitamente possível discordarmos de ideias sem discordarmos de pessoas. Mas a língua coça, ô língua danada. Tiago escreve na sua epístola que a língua é a chibata da alma. Isso é Paulo, né? Tiago escreve que se a gente controlasse a língua como quem controla o manche de um navio, controlaríamos todo o corpo. Como lidar com isso, né? Como romper? Há um trecho no Atos dos Apóstolos, especificamente no capítulo 19, os versículos vão de 13 a 17, que é muito interessante. Paulo saía pelas comunidades judaicas, curando as pessoas e afastando os espíritos perturbadores. E quando ele produzia esses fenômenos, ele dizia assim, em nome de Jesus, ou seja, na presença desses ensinamentos que Jesus nos traz, eu liberto você, meu irmão, eu lhe curo. E as pessoas eram curadas. Acontece que aqueles sacerdotes judeus, que não tinham conseguido fazer o mesmo processo de libertação, vão olhando Paulo e pensam, então nós vamos fazer como ele. E num determinado caso, os filhos de Seva, um sacerdote judeu, vão até um obsidiado e dizem assim, em nome do Jesus que Paulo prega, vá embora. E aí o Espírito responde, conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês, quem são? Nesse momento, narra-nos o Atos dos Apóstolos, que o obsidiado se joga sobre os judeus e dá uma coça neles. Eles têm que ir embora correndo. Mas aqui tem um ensinamento profundo. Primeiro, não há condição de nós reivindicarmos sabedoria espiritual em nome de outra pessoa. Há muitos por aí que dizem assim, eu estudei com fulano, eu estudei com ciclano, eu li o livro tal. Tire isso da língua e ponha nas mãos.
Linhagem espiritual existe, mas existe por atos, não por discurso. E os sacerdotes vão tentar fazer exatamente dessa maneira, em nome do Jesus que Paulo prega. Não funciona. Os espíritos respondem dando-nos uma aula de combate obsessivo, porque eles dizem assim: conheço Jesus. E não tenham dúvida, todos os espíritos inferiores conhecem Jesus, porque a mariposa não sabe porquê, mas é atraída para a claridade, assim como nós somos atraídos pelo Mestre. Todos o conhecem, não tenha dúvida. Há um pensamento fantástico de um místico católico chamado Mestre Eckhart. Tem textos fabulosos, e numa das suas instruções ele diz assim: se você lembrando que ele é católico, portanto o texto dele é um texto de acordo com a teologia católica, mas nos serve muito bem. Se você observa um crucifixo e nele enxerga a figura de Jesus e portanto se lembra de Deus, você é semelhante a um demônio dos infernos, porque ele também o faz. No entanto, se você observa o seu irmão em desespero e nele percebe a presença de Deus, isso te faz um cristão. Não é o seu raciocínio que te torna elevado. Não é a teoria que você detém que te torna superior. É a maneira como você age. Portanto, os espíritos dizem: conheço Jesus, porque em qualquer lugar do mundo os espíritos conhecem Jesus. Tamanha a retidão da sua conduta, a clareza do seu raciocínio, a objetividade da sua obra. Não tem nada escondido, não tem jogo, não tinha projeto pessoal de poder. Jesus estava conosco porque nós somos crianças que precisamos aprender o beabá, e Ele veio nos ensinar. E somos crianças repetentes, e pelo visto lá vem bomba de novo. Aí os espíritos dizem em seguida: sei quem é Paulo. Olha que interessante, gente. Jesus é conhecido porque consolidou comportamento virtuoso. Sei quem é Paulo. Paulo estava em processo de edificação. Todos nós que começamos esse caminho de elevação interna, passamos a gozar de autoridade moral. Não é autoridade externa, é autoridade moral. É uma espécie de uma fragrância espiritual. Há pessoas que sobem para fazer palestra na tribuna, passa 1 hora e nós temos a impressão de que foi 40. Foram 40 horas de tortura. A gente não consegue nem prestar atenção. Olha no relógio, vira para lá, vira para cá, sobe, desce, vai. E o indivíduo não consegue. Há outros que são cobertos de uma profunda erudição. Acaba a palestra, a gente diz assim: que exposição fantástica. E alguém pergunta: o que ele disse? Não tem a menor ideia. Não entendi nada, mas foi lindo. Nós somos fascinados pelo desconhecido, né? Convidamos palestrantes que expõem, e no fim era alguma coisa de obsessão. O que é mais fantástico é quando sobe à tribuna uma senhora discreta, semi-analfabeta, ou um senhor trabalhador, sem grandes arquivos intelectuais, mas que roubam a nossa atenção. A gente fica vidrado. Há pessoas com as quais nós convivemos que nos obrigam a observá-las. Há um magnetismo tão elegante e tão sincero. Isso é fruto de realização espiritual. Por isso os espíritos dizem: sei quem é Paulo, porque já surgia em Paulo essa fragrância. Mas a pergunta final é: e vocês, quem são? Diante da obsessão é essa a pergunta: e você, quem é? Por que você se julga diferente de nós? Perguntam os obsessores. Por que você se acha melhor?
Por que você se julga no direito de dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer? Você vem me admoestar porque eu lhe persigo, mas você não é capaz de perdoar um parente próximo que te fez uma pequena desfeita. Você guarda profunda mágoa de um político que nunca conheceu e nunca conhecerá. Você é incapaz de se sensibilizar com a dor de quem te bate a porta. Alimenta na cabeça que toda pobreza é ordinária. Quem é você? Tá certo. Nós temos que falar com o Espírito, é verdade, fica aí que nós estamos tudo em casa. Então, nós estamos diante de uma encruzilhada. O movimento espírita vive hoje algo muito semelhante àquilo que viveu o movimento cristão, aproximadamente com 150, 160 anos de existência. Os heróis da primeira hora estão partindo. Partiu Chico, partiu Dona Ivone, partiram vários. Outros já estão entregando a documentação para poder embarcar. Vamos ficar nós. Uma sensação de orfandade e o desafio de manter acesa a chama da lucidez espiritual. Se não conseguirmos, acontecerá com o Espiritismo exatamente o que aconteceu com todas as outras escolas de fé que eram elevadas. Nós vamos destruir tudo e depois precisará surgir de novo. Porque a paciência do Criador é infinita, mas a nossa é facilmente desestabilizada. Assim, meus amigos, é fundamental que nós saibamos reconhecer quais são as instâncias indispensáveis para o nosso progresso espiritual. Nesse plano, nós temos a primeira, que se chama Jesus, ou o Cristo. Por quê? Porque dentre aqueles que encarnaram no mundo, ele é o que mais próximo está de uma concepção que nós poderíamos fazer a respeito de Deus. Por isso não é estranho que muitas pessoas tenham tomado Jesus como Deus. Porque olhando para ele, é o que mais se aproxima da totalidade do Criador. É como se fosse o procurador do Pai. Portanto, nós precisamos do horizonte da marcha. Qual que é o horizonte? Jesus. Você vem à casa espírita, você se dedica aos estudos, porque a sua meta é uma só: tornar-se como Jesus. Ai, mas isso não é muita vontade, não. Isso não é muita areia para o meu caminhãozinho. Não, não é. É o único objetivo que nós temos. Portanto, é a meta. Primeira instância indispensável para a prática espiritual. Espírita. Segunda, o estudo, o raciocínio e o entendimento das obras espíritas. Há pessoas que pegam o Evangelho segundo o Espiritismo, leem assim de qualquer jeito, jogam o livro no chão, deixa todo desbagaçado. Falta de respeito. Por quê? Porque ali está presente o remédio capaz de libertar-nos do sofrimento. Age com os livros e com as instruções como se fosse assim, uma tarde de pagode. Nada contra o pagode, mas age descompromissadamente. Nós temos que preservar com justeza, com clareza, com coragem, aquilo que é o mais puro na nossa doutrina. Pode haver dúvidas sobre todos os autores espirituais, mas não há dúvida sobre Jesus e sobre Kardec. Não há dúvida sobre a obra de Chico Xavier. Então isso deve ser cuidado por nós, porque sem o horizonte e sem o veículo, que são os ensinamentos, ninguém vai sair do lugar.
Por fim, o terceiro campo indispensável para a nossa vivência é a comunidade. A comunidade de prática. E a comunidade é a família espiritual a qual nós nos ligamos. É muito bacana a possibilidade de viajar. Quando nós viajamos para outros estados, viajamos para fazer atividades em outras casas, o coração se alegra porque nós reconhecemos almas da mesma família espiritual a milhares de quilômetros de distância. Isso é belíssimo. No entanto, amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. Não é? Amar a Deus é simplíssimo. Difícil é amar quem mora com você. Deus não põe o som alto, Deus não te fecha no trânsito, não toma banho de 40 minutos, Deus não te responde, Deus não faz nada disso. É uma beleza amar a Deus. Mas orienta-nos João. Quem diz que ama a Deus e não ama ao próximo é mentiroso. Porque se não ama ao próximo que vê, como vai amar a Deus que não enxerga? Olha que simplicidade de pensamento, mas é fulminante. Então, o espaço, o laboratório onde vai surgir virtude em nós é a casa espírita, já que nós somos espíritos. O atrito com os companheiros é o buril que retira a estátua do bloco de mármore. É muito interessante que há uma pequena história que diz que um garotinho assistia um grande mestre entalhador a esculpir um leão num bloco de mármore. E quando a escultura estava terminada, um leão perfeito, o garotinho perguntou para o escultor assim: como você sabia que tinha um leão aí dentro? Esse é o nosso papel. Há algo muito bom dentro de nós, mas precisa ser revelado. E isso se dá no atrito. Portanto, se você acha que a casa espírita é um palco para você estar sempre certo, para fazer valer as suas vontades e os seus caprichos, vá fazer outra coisa. Não empate o seu tempo e o tempo dos seus companheiros. Se há sempre disposição na sua conduta para cobrar que o outro se ilumine, enquanto você tem 1000 desculpas, vá fazer outra coisa. Vá buscar outros caminhos, porque espiritismo é sério. Podemos brincar de tudo, menos de religião. Mas se formos brincar de religião, não brinquemos de espiritismo. Porque os resultados são perigosíssimos para nós e para os que estão ao nosso lado. Portanto, nós vivemos tempos de recolhimento, tempos de segurança, tempos de um exercício intenso de tolerância e compaixão. Como é que nós vamos vencer, então, a adversidade da obsessão? Primeiro, é fundamental que cultivemos o hábito da prece. Às vezes, a rotina do trabalho é tão cansativa que à noite, deitado na cama, coberto, você começa a fazer a prece e termina de manhã, né, quando acorda. Se você não consegue fazer a prece deitado, faça sentado. Se você não consegue fazer sentado, faça de pé. Se até de pé você cochila, faça andando pela casa. Sua esposa vai perguntar: você está doido? Não, eu estou orando. Vá fazendo a prece para que você crie hábito de se comunicar com o plano elevado. Ah, mas eu estou muito cansado, eu não tenho tempo. Para com isso. Se não há tempo para orar, como vai surgir virtude dentro de você? E a prece é um mecanismo elaborado, porque não é fazer petitório para Deus, né? Às vezes algumas pessoas oram, começam a pedir, lá no fundo está acabando a prece. Ai, sim, eu esqueci do Ricardo. Volta nele, como se Deus dependesse da nossa lista, né? A prece funciona para que nós possamos nos conectar com o mais alto. E ela é composta por fala, mas também por silêncio. Nós falamos com Deus, mas precisamos ouvi-lo. E Ele só fala no recolhimento. Então, se não há prece, muito dificilmente nós vamos ouvir as inspirações superiores, porque elas são sutis.
elas não impõem, não há obsessão de espírito superior. É preciso atenção. Nós espíritas temos um tesouro, chamado culto do Evangelho no lar. A prática semanal de reunião familiar, que não deve durar 2, 3 horas. Facilmente se pode realizar um culto com 40 minutos, 30, 20 minutos de duração, onde todos os membros da casa se reúnem, ou todos que desejam, porque alguns podem não ser espíritas, fazem uma pequena oração, leem uma página de Evangelho segundo o Espiritismo, ou de outro livro importante, com valores elevados, conversam rapidamente sobre a temática, fazem novamente a prece final. Culto do Evangelho no lar é proteção para a nossa residência. Culto do Evangelho no lar é vacina para o ambiente doméstico. Se não há esta prática, nenhuma das outras podem ser virtuosas. Porque como é que você vai receitar para o outro um remédio que você não usa em si mesmo? O sujeito procura a casa espírita porque está passando por um processo obsessivo. A gente logo diz, faz o culto do Evangelho no lar. E ele lhe pergunta, mas você faz? Aí você fica entre a cruz e a caldeirinha. Se você disser não, ele vai dizer, eu não faço. Se você disser sim, você está mentindo. Veja, é indispensável. Junto com isso, já falamos do estudo. E é preciso que falemos também da atividade útil, do serviço de caridade. Não é fora do Espiritismo, não há salvação. Não é fora da igreja, não há salvação. Fora do amor e da caridade. Mas cuidado, para que a sua obra não seja feita com glamour. Cuidado, para que você não envolva a sua ação positiva em 1000 laçarotes para que os outros vejam. Faça uma caridade recolhida, uma caridade honesta. Você não depende sequer das atividades da casa espírita para fazer caridade, porque certamente você tem um companheiro de trabalho necessitado, você esbarra com um morador de rua, você tem um parente que precisa de orientação ou precisa de ajuda. Você fará caridade com o alimento, com a roupa, mas fará caridade também com a conversa, com a presença, com um abraço. Todos esses são mecanismos de preservação contra as investidas da treva, contra as investidas da sombra. Mas em última análise, essa treva e essa sombra nada mais é do que um espelho da nossa condição. Então não é para que a gente saia daqui assim, afoito, incomodado, pensando que somos as piores pessoas do mundo. Não. Não é também para a gente falar assim, ai meu Deus, do jeito que está, eu vou morrer e vou para o umbral. A vantagem de ir para o umbral é que está cheio de gente conhecida. Todo mundo lá. Continua tendo reunião domingo de manhã, vai convidar palestrante, é a mesma coisa, né? Não entrem nessa frequência do desespero. O Espiritismo é consolo e esperança. O que nós precisamos de fato, e com muita seriedade, é assumir o compromisso de redenção da nossa própria condição. É olhar para nós e pensar assim, olha, há sim virtudes em mim, mas há bastante que eu preciso modificar. Olhar para a nossa condição e pensar, meu Deus, que bom que eu tenho a casa espírita, que bom que eu tenho o estudo, que bom que eu tenho a instrução dos espíritos, mas como eu preciso aprender a fazer isso de uma forma melhor. E assim, nós vamos desenvolvendo uma espécie de musculatura moral, quase uma musculatura física. Nós vamos criando resistência, e aí não há nada glamuroso, né? Não há nada fantástico, não há nenhum sinal externo. Você hoje está praticando o espiritismo, está começando a praticar, e você pensa assim, acordo de manhã, tomo café, arrumo a casa e levo a criança para a escola. E quando eu estiver iluminado, como é que vai ser? Você acorda de manhã, toma café, arruma a casa e leva a criança para a escola. Nada muda fora de você. O que muda é você mesmo. São Tomás de Aquino foi um dos maiores intelectuais da igreja.
responsável por criar toda uma sistematização da teologia, de modo que até hoje a escolástica de São Tomás é estudada em todos os cursos de teologia. E ele escrevia demasiadamente sobre Deus e a verdade espiritual. Um dia, ele, num momento de oração muito intensa, teve uma experiência mística, um transporte. Se viu fora do corpo e foi a regiões espirituais muito elevadas, onde pôde perceber como se dava o convívio dos espíritos mais amadurecidos com Deus. Voltando da experiência, nunca mais escreveu uma linha. E as pessoas diziam: mas por que você parou de escrever, pai? Porque ante a verdade, o silêncio e a prática do bem. Percebam que grandeza. É fundamental que construamos essa grandeza para nós. Não importa o trabalho que você desenvolva, não importa o destaque que você tenha, não busquemos todos nós sermos mestres, não busquemos todos nós posição de destaque. É perigosíssimo. Conta-nos uma pequena história da biografia de Francisco de Assis, que ele estava limpando a horta de matos, e um dos alunos foi e disse: pai, se você tivesse uma profecia que te dissesse que morre no fim do dia, o que você faria agora? Ele respondeu: terminaria de limpar a horta. Aí está a beleza da convivência com o Cristo. Certamente, esse caminho não é tão rápido e tão fácil como a gente gostaria. Hoje tudo é fácil, você liga para a pizzaria, ela te entrega a pizza. Você entra na internet rapidamente, ela te dá todas as informações. Então a gente pensa logo assim: entrei para a casa espírita, comecei a participar de um grupo de estudo, fiz um curso de mediunidade. Agora, quando vem logo... Não, não é assim. Espiritualidade é como o cultivo dos vinhos mais caros que existem. Quanto mais antiga, mais preservada, mais livre de impurezas, maior a qualidade. Então qual que é o nosso esforço? Em tempos de carestia como esse, onde as coisas ficam tão difíceis, nossa tarefa é fazer como aquele produtor rural que protege a fonte d'água no meio do pasto, para que os animais não a pisoteiem e não a destruam. Nossa tarefa é discreta, dentro da casa espírita que nos abriga, do trabalho ao qual nós nos entregamos, preservarmos a fonte dos ensinamentos, falarmos de espiritismo, conhecermos espiritismo, abandonarmos as crendices, os modismos, os excessos, mantenhamos o pé na estrada. Não precisa correr cansa, vamos devagar, mas vamos. Se há um tema que lhe incomoda, se há um assunto que vem gerando polêmica no movimento, se há um médium que as pessoas dizem assim: o fulano é puramente obsediado, não gaste seu tempo e sua língua falando dele, entregue nas mãos da história. Às vezes o futuro vai confirmar o que você hoje chama de perturbação. Pode ser, pelo contrário, que a história com o seu peso vá soterrar tudo isso. Uma ou outra, nenhuma das circunstâncias depende de que você tome partido. Que seria do mundo se a verdade dependesse da sua ação? Deus me livre, se dependesse de mim só. Portanto, nós precisamos voltar para o Espiritismo, retornar às bases. Do contrário, seremos obsediados, motivados. Perverteremos a verdade. E não se enganem, você pode ter uma grande quantidade de água, você pode ter o copo mais belo, com o líquido mais puro,
poucas gotas de veneno são capazes de causar a morte. Tenhamos atenção. Há um universo a ser estudado, descoberto e vivenciado. Assim, nós seremos responsáveis por dar ao mundo mais esperança. Eu não sei do que o mundo precisa, senão de ânimo para vencer todas essas crises. A situação está horrorosa. Nós olhamos para fora e pensamos, Deus, deve ter alguma coisa muito boa para acontecer. Há desestímulo em toda parte, dissidências, companheiros que trabalharam conosco, vidas que abrem a mão do trabalho porque não suportam o peso da responsabilidade. O momento é desafiador, mas ele vai passar. É preciso ter esperança. Tempos melhores virão. Deus há de olhar por nós. Nós precisamos ser capazes de perceber as suas mensagens. Agradeço o carinho de vocês. Tudo bem? Alguma questão sobre o tema? Algum protesto? Não? Eu agradeço sentidamente o carinho de terem me ouvido por esse tempo. E não tenham dúvida que só o desprendimento de saírem das suas casas para ouvir uma fala empanada como essa, esquisita, é mérito para vocês e é virtude. Devagarzinho nós vamos construindo uma coxa de retalhos. Nós não temos um tecido inteiro, mas um pedacinho cada um pode trazer. E nessa costura a virtude brilhará. Nós vivemos o tempo da falsa profecia. Tomemos cuidado com ela. O verdadeiro instrutor espiritual não está interessado no seu dinheiro, não está interessado em mandar na sua vida, não está interessado no seu corpo, está interessado no seu coração. É sempre disponível, ameno, alegre, possui a todo momento uma palavra de estímulo. Fiquemos atentos para que não caiamos nas armadilhas dos lobos que pervertem a luz. Com certeza, há muito para que nós possamos produzir ainda, né? Eu espero voltar à Eluz ainda várias e várias vezes, revê-los em muitas circunstâncias, e quando estiverem em Juiz de Fora, vão nos visitar na Sociedade Espírita Primavera, ou em Bicas, na Associação Espírita Morada do Caminho. Aqueles que tiverem interesse, a Primavera criou um pequeno canal na internet, no YouTube, onde todos os estudos da casa são colocados lá. É só você procurar no YouTube, Sociedade Espírita Primavera. Está tudo lá, de graça. A graça de Deus. Obrigado, meus amigos.